Empreendedorismo e educação de jovens. Nossa live de paz de hoje tem uma entrevista super bacana com Romero Ribeiro, diretor da Gangue Entretenimento. Cola com a gente. Para quem não sabe, Romero ele é diretor de uma empresa que organiza gincanas aqui nas escolas de Salvador. Pessoalmente, me impactou muito esse tipo de evento aqui na cidade, porque, como vocês sabem, eu sou de Fortaleza e eu não conhecia esse tipo de mobilização na minha cidade natal. Então, realmente, essa cultura de gincana ela é muito forte aqui em Salvador. Eu me dei conta disso, né? E é uma coisa que começou há 2, 3 anos atrás, é uma coisa que já vem de gerações, né? A gente costuma brincar aqui que os pais querem fazer gincana às vezes mais do que os filhos. E o que me chama a atenção dessa mobilização é a capacidade de envolvimento que as gincanas exercem sobre os nossos jovens. Não só de forma pontual, mais cíclica. Então a gente vê que os meninos que mais ou menos começam no 6º ano a participar de gincana, eles chegam até a idade universitária com essa vontade, com esse desejo e com essa paixão. Isso é realmente muito interessante de perceber. A capacidade de empreender é a capacidade de você tornar o seu sonho realizável. Essa é uma ideia que eu conheci há alguns anos atrás, há pouco tempo, relativamente falando, e que quebrou, rompeu dentro de mim, da minha cabeça e do meu coração, certo preconceito que eu tinha com essa questão do empreendedorismo. Para mim, empreendedorismo era basicamente uma forma de você se mobilizar para ganhar dinheiro. E não que seja ruim ganhar dinheiro, é ruim quando o dinheiro ele se torna a fonte da nossa mobilização na vida. Aí eu acho que sim, porque você não se define pelo dinheiro que você consegue acumular ou pelo dinheiro que você consegue gastar. Você se define pelo amor que você consegue compartilhar. Essa é uma experiência a partir da minha história de vida que me faz dar sentido à minha vida, às minhas ações, às minhas decisões. Pois bem, mas empreender não é nada ruim a princípio. Tá vendo essa caixinha aqui, ó? Isso, essa caixinha aqui, ó. Curte, segue, se inscreve, compartilha, faz com que esse aviãozinho do Instagram decole. Vamos ajudar que esses conteúdos, essas sabedorias cheguem o mais longe possível. @na raça e na paz. Os meninos, quando participam desses eventos, é impressionante a capacidade empreendedora deles. E olha, aqui eu faço uma relação das simulações da vida que são as gincanas, no sentido de que os meninos têm que aprender a resolver conflitos, os meninos têm que aprender a trabalhar em equipe, os meninos têm que ser criativos, os meninos têm que saber solucionar questões que não estavam previstas, os meninos têm que saber direcionar energias e recursos para um determinado objetivo, de uma determinada tarefa, ver o simulacro da vida real na gincana. Sendo que a gincana é uma brincadeira. Quer dizer, terminou a gincana, a equipe que perdeu, tá todo mundo lá com seus 2 braços, suas 2 pernas, sua cabeça, seu coração, sua inteligência, tá todo mundo beleza. E outra, se perdeu e emocionalmente não tá tão bem, aquilo ali vai servir para a pessoa saber lidar com esse tipo de frustração ao longo da vida. Então, assim, há muitas possibilidades da gente perceber na gincana um simulacro da vida que mobiliza os meninos de uma forma intensa e que também faz com que eles saibam se reconhecer. Então a gincana como uma experiência de autoconhecimento também, não só de si, mas também da forma como eu me relaciono, da forma como eu me comporto diante de determinadas situações. Uma das coisas que eu queria falar sobre essa relação, inclusive, tem a ver com um pouco do que eu li de Hannah Arendt quando fala sobre educação. Ela é uma filósofa. Hannah Arendt, ela comenta que a escola deve ser o espaço em que os recém-chegados devem ser apresentados ao mundo, devem se apresentar ao mundo e, a partir daí, criar condições seguras de que essa confluência se dê e que os jovens, os recém-chegados,
se encantem, se envolvam, se sintam pertencentes a esse mundo de forma a se responsabilizar por ele. Muito bem. Se a gente apresenta um mundo agressivo, se a gente apresenta um mundo sem sentido, se a gente apresenta um mundo violento, é muito difícil a gente cativar os jovens para esse tipo de responsabilidade. A escola, portanto, ela tem que apresentar experiências em que os meninos vão percebendo quais são as habilidades que eles precisam desenvolver para que eles consigam lidar de forma melhor com o mundo, de forma melhor com as pessoas. Ao meu ver, quando a escola oferece uma gincana para seu grupo de estudantes, ela está oportunizando os meninos de uma forma lúdica, de uma forma intensa e de uma forma pertinente um ensaio dos desafios que eles vão ter na vida. E segundo o que eu li de Hannah Arendt, esse exercício saudável. Hannah Arendt, portanto, ela, ao meu ver, aprovaria essas experiências desde quando elas ajudam os meninos a se sentirem mais encantados com as possibilidades que o mundo oferece para a vida deles. Gincana, portanto, é uma atividade lúdico-pedagógica, sim, porque ajuda a que os meninos se sintam pertencentes a um mundo em que eles precisam especialmente saber se relacionar, especialmente saber unir forças. Empreender tem a ver com você sair do convencional, foi algo que o Romero falou que me chamou a atenção. Quando você opta, por exemplo, por uma carreira profissional muito tradicional, como o direito, como a medicina, como a engenharia, você pode sair do convencional mesmo numa carreira tradicional. Basta que você tenha capacidade de empreender, basta que você tenha criatividade e energia para fazer diferente do que tem sido feito. E aí você vai sim gerar novidades para o mundo. Você vai gerar um mundo novo, porque quando você expressa aquilo que não existia antes com a sua forma de fazer, você está agregando ao mundo algo que era inédito. E se era inédito, opa, então aqui temos uma coisa que vai somar, uma coisa que vai enriquecer. Bom, então é isso. Eu estou com a camisa da gangue, a primeira que eu ganhei, da primeira gincana do Marista, que ganhei de presente de Romero. Nossa homenagem ao trabalho que é feito com os jovens, que é tão bonito. Basta que vocês consigam realizar esse trabalho cada vez mais antenado com essa apresentação do mundo de uma forma interessante e envolvente para os jovens, que o trabalho de vocês vai ter muito ainda o que dar. Muito obrigado a todos, bom vídeo. Sério. Fala, meu irmão. Salve, beleza? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo em paz, bem-vindo, boa noite. Mero, cara, primeiro eu preciso te falar isso, né? Eu fiquei muito impactado com o trabalho da gangue quando iniciamos o trabalho de organização das gincanas lá no Marista. O tipo de... ou o alcance que vocês têm com os meninos e meninas é realmente invejável. Para quem trabalha com jovens e para quem entende que é um grupo com alguns desafios de mobilização, para vocês parece que não existe nenhum tipo de barreira. E aprendi muita coisa, muito detalhe, tem alguns macetes que a gente vai pegando com o tempo, mas me chamou muita atenção. Então, eu preciso te falar logo desse impacto no meu trabalho, né? Assim, da forma como eu enxergava o meu trabalho e como lidar com os jovens. E depois. Então, assim, há meio que uma aprendizagem de antes e depois nessa experiência. E o que você sabe bem, né? O que eu tento vincular essa aprendizagem é sempre para a perspectiva da educação dos jovens. E há muitas possibilidades que vocês levantam. Apesar de que a gincana ela tem um aspecto lúdico muito mais intenso, muito mais forte, mas nas entrelinhas a gente percebe a preocupação de vocês com os processos de amadurecimento, de formação, enfim, dos jovens. Mas eu estou te falando isso porque eu queria jogar para ti enquanto você é jovem, né? Quando você era jovem.
Você participou de gincana, imagino, né? Assim, como Sim. você. E como é que chama? Como é que vocês chamam? Amantes de gincana? Eu esqueci agora. Nós gincanistas, apaixonados por É, gincana. apaixonados por gincana, exatamente. Os apaixonados por gincana. Acho que você foi um apaixonado por gincana e que conseguiu ter essa visão de gincanista e agora organizador das gincanas mais mobilizadoras aí da cidade. E aí eu queria te fazer essa primeira pergunta mais do ponto de vista pessoal. Como é que você percebe essa experiência de educação para você e naquilo que você hoje conduz com as gincanas que vocês organizam, por gentileza? Eu fui aqueles gincanistas ferrenhos, né? Então, quando você mesmo já me fez esse questionamento várias vezes, e outros coordenadores e diretores me falam de determinados alunos e ex-alunos que participam daquela forma bem expressiva da gincana, eu entendo perfeitamente porque eu fui assim. Né? Eu me espelho muito nessas reações. E sempre vi a gincana não só como uma válvula de escape para a rotina estudantil, mas por estar sempre muito perto dos meus amigos e de me sentir bem mesmo, né, naquele universo todo da gincana. Perdurei aí durante toda a minha vida escolar, até o terceiro ano, depois como ex-aluno continuei participando e já, como muitos hoje em dia acontecem, olharam para a gangue já com aquele olhar invejável, né? Já desejando estar do outro lado. Existe um pouco daquela questão de status, né? De estar ali, você faz parte da organização, né? Mas eu realmente queria poder participar daquele meio ali, de estar do outro lado. E te confesso, Braga, que quando eu passei a ser gangue, não necessariamente nesse momento, mas quando eu assumi a gangue, foi um gatilho crucial na minha vida, porque eu comecei a perceber o tamanho da influência e do quanto nós éramos exemplos para todas essas pessoas. Então, até determinados comportamentos imaturos, típicos da adolescência, né? Porque hoje em dia o adolescente, desde aquela época, ele tem uma adolescência longa, 22, 23 anos, é praticamente um adolescente, né? Apesar da idade de 21, 22, ele é um adolescente ainda. Eu não tinha essa maturidade. E essa maturidade eu passei a ter depois que eu assumi responsabilidades na gangue. Então, estar hoje falando para o jovem, sendo jovem, me dá a oportunidade de conseguir falar a língua dele e poder transmitir algumas coisas que eles não conseguem ver. Né? Por conta da flor do momento, da euforia. E exatamente com esses detalhes, a gente consegue realmente ir fundo no coração, na cabeça, na amizade, na família, nos valores, porque realmente é extremamente sensível. O tempo inteiro está arrepiado. Né? A gincana tem muito disso. Você passa 2 dias arrepiados e você passa 3 semanas sorrindo. Mesmo chorando, mas sorrindo. Amigo, uma das perguntas que me mandaram previamente, né? Eu socializei com algumas pessoas amigas mais próximas sobre a sua presença aqui nessa live de hoje. E uma das coisas que eu socializei foi pedir para que fizessem perguntas, né? E aí, ao longo da live, eu vou fazer algumas perguntas minhas, óbvio, daquilo que você levantar, e outras eu vou transmitir. Uma delas, por exemplo, é de uma menina que você talvez lembre, chama Carol Saf. Ela perguntou assim, a respeito da liderança, né, e tem a ver com o empreendedorismo que a gente quer levantar também aqui. A respeito de liderança, para você, um líder nasce líder ou se torna? É preciso ter postura firme de organização sempre ou cada um tem seu jeito de ser? Quais são os principais desafios que um jovem pode passar ao se colocar em uma situação de responsabilidade como essa? E como podemos fomentar valores de liderança na sociedade desde a juventude? Na verdade, foram 5 perguntas aqui, né, velho? Mas aí qualquer coisa eu vou te ajudando a relembrar. Deu para pegar um pouquinho?
Deu sim. Beleza. Pode falar, meu irmão. Eu sou totalmente descrente que as pessoas nascem líderes e só existe esse caminho para assumir liderança. Para mim, não. Para mim, as pessoas, algumas delas, nascem com aptidões, com habilidades. Assim como uns nascem com habilidades para desenho e outros para cálculo. A liderança é uma dessas habilidades. Mas, como tudo na vida, Braga, se não for exercitado, não vai para lugar nenhum. Se não for aprimorado, não vai para lugar nenhum. Bem como aqueles que não sabem, não nasceram com esse dom, e aprende-se. A liderança, ela é aprendizado também. Então, a gente vê muitos líderes, muitos, que têm o dom. Tem o dom, você percebe uma pessoa comunicativa, que tem expressão, né, que é sociável, mas que não tem interesse em crescer. Porque o líder, obviamente, não é só ser um mandante, digamos assim, ou ser um representante de uma classe ou de um grupo. Não, claro que não. Ele tem outras coisas. E aí, já entrando dentro da pergunta aí que ela fez, existem vários tipos de líderes. Acredito muito que algumas coisas são condições, né? A questão de valores, de você ter um sentimento de grupo. E tem uma coisa que eu sempre acreditei que se não for uma das três, realmente uma principal da liderança, que é a autorresponsabilidade. É você primeiro trazer a responsabilidade para você, depois você compartilha. Né? Por mais que o problema tenha sido feito por você, existe uma parcela de culpa minha. Então a gente tem que primeiro olhar para a gente, olhar o que a gente fez de errado, né? Onde é que eu posso fazer certo. Aí sim, aí vem um outro processo. Mas organização, comunicação, divisão, aí tem várias qualidades. Uns vão ter 2, outros 3, outros 4, outros 5. Não necessariamente o melhor líder é o mais completo, mas talvez aqueles que usem melhor o que tem, né? Você só respondi tudo. Tentei. Tem umas 5, né? Eu vou resgatar algum aqui, mas é só para mandar um abraço aí para Larissa Marques, William Tapioca, a Carol Saf, que a gente já viu que estava aqui, Mel Ono também está aqui, enfim. Um abraço para vocês, meninas. Tem uma coisa que ela levantou, Mero, que me parece que eu queria fazer um vínculo com o jeito de vocês trabalharem. Respondi. Me chama a atenção, cara, como você consegue articular muitos jovens, né, já fora da idade escolar, já estão na universidade, ou até já iniciando no mercado de trabalho, você consegue articular um grupo significativo de jovens que vocês chamam são os gangues, acho que é assim que vocês falam, né? São a nossa família, a gangue. São os gangues. Isso. Que são, digamos assim, os jurados, são o pessoal que ajuda a dar suporte na gincana, nas tarefas, etc. Né? É um número interessante de pessoas que você consegue articular. Pelo menos lá no colégio, eu acho que chega a ser em torno de 30, que você sempre leva, pelo menos no final de semana da gincana. E tem outras gincanas que tem de maior porte, você leva até mais gente. Cara, como é que você consegue, velho? Assim, como é que é esse processo de alimentação e retroalimentação que vocês conseguem para vincular tanta gente nessas atividades que realmente precisa de muita gente? Não dá para fazer com pouca gente, não. Amor, Braga. Não tem outra palavra. Amor é o que une o grupo inteiro. Inicialmente o amor pela gincana, porque todos eles participaram de gincana, amaram fazer gincana, se contagiaram, fizeram muitos amigos, e entenderam que queriam muito continuar fazendo isso, porém de uma outra forma, transmitindo. Então, o amor pela gincana e por ver na gincana exatamente uma ferramenta sensacional de educação, de integração, de família, de amizade, de diversos outros valores. Uma coisa tão importante,
vem esse sentimento de perdurar, né? De querer fazer parte disso aí. Então, hoje, o sentimento de amor pela gincana e de desejo de perpetuação da paixão, que é isso que a gente provoca, por isso que a gente tanto fala assim, para que a nossa arte jamais tenha fim, esse é o nosso maior desejo. É para que realmente todos, não só os alunos, mas assim como você também que se encantou com o trabalho, que a gente continue fazendo. Né, que a gincana permaneça, que outras pessoas se apaixonem. Óbvio que existem outras coisas envolvidas nisso tudo, né? Não é só amor, existe um tempo dedicado para isso imenso, né? Então, é um grupo extremamente unido, de muito respeito, de muita admiração, é um grupo extremamente heterogêneo, com expertises diferentes, com tatos diferentes, e isso é um grande detalhe no grupo, porque Elmar sempre falava isso, assim, são as nossas diferenças que somam. Então é isso que faz a gente, talvez, se identificar tanto com as escolas. Porque nós somos muito diferentes. Né? Você tem gente na gangue, não só de questão de cor, de sexualidade, mas de perfis mesmo, de pessoas que se vestem assim, se vestem assado, se comportam desse jeito, que gostam mais de tarefas assim, outras que gostam de outros tipos de tarefas, e a gente se mistura. Né? Eu acho que é essa diferença toda que faz com que as pessoas também olhem para a gente com esse desejo assim, caramba, eu tenho espaço ali, eu poderia fazer parte daquilo, né? Assim como a gincana, a gente provoca isso na gincana. A gincana, ela tem um pouquinho de tudo. Ela tem um pouquinho de cada um. Tem o líder, mas tem gente que não tem nenhum interesse em ser líder, que tem vontade de fazer outras coisas, né? Então, eu acho que é por aí. Beleza, Mero. Mero, eu quero entrar um pouco na parte do empreendedorismo. Eu confesso para ti que, pela minha trajetória de vida, por algo que eu estudei, eu tinha até talvez 2 ou 3 anos atrás, não, 4 ou 5 anos atrás, eu tinha uma certa resistência à mentalidade empreendedora, porque eu tinha na minha cabeça que empreender era uma coisa vinculada somente a ganhar dinheiro. Né? E enfim, é formação e tudo. Como a minha mente não funciona nessa prioridade, né? A prioridade da minha vida, de fato, não está vinculada ao dinheiro que eu consigo acumular, ao que eu consigo gastar. Não é assim que funciona a minha mente, e eu acho que de muita gente também. Sim, com certeza. E esse verbo, ele foi muito, na minha formação pelo menos, ele ficou muito vinculado a isso. Só que há uns 4 ou 5 anos atrás eu li um livro que falava sobre liderança, e quando um capítulo dele falou sobre empreendedorismo, o autor falava que empreender é a capacidade de realizar o seu sonho. Aí eu dei um estalo, opa, aqui eu já tenho uma outra forma de compreender empreendedorismo. Ou seja, de botar para acontecer o seu sonho, né? de fazer ele se materializar de alguma forma, compreendendo que isso tem tempo, isso tem fases, isso tem passo a passo para que esse sonho ele realmente se concretize. E uma das coisas que a experiência da gincana me mostrou, assim, meio nas entranhas, foi justamente a capacidade dos meninos de eles descobrirem coisas que eles sabiam fazer, que eles nem sabiam que eles sabiam fazer. Porque foi colocado para eles, foi provocado na cabeça deles um objetivo, vamos chamar de sonho, né? Mas um objetivo que mobilizou eles de uma forma tal que fez com que eles meio que transcendessem as limitações que eles achavam que tinham para conseguir realizar, dar concretude àquele determinado objetivo. Então, e aí falo isso para que a gente possa, nessa linha de entendimento do empreendedorismo, né? Cara, quando você pensa em empreender, e aqui a gente leu no início várias empresas, enfim, várias frentes que você tem, como é que você se percebe como empreendedor e que trabalha com essa galera team? Né? Vincula, por favor, empreendedorismo e os adolescentes, ou seja, os teens. Vamos lá. Não é tão simples não essa resposta, viu?
mas eu acredito o seguinte. Essa semana, inclusive, a gente fez uma live lá na Gangue sobre carreiras fora do eixo. Eu tenho muito isso em mim, né, de sair um pouco do convencional. O empreendedorismo, ele é um dos caminhos de você sair do convencional. Porém, ele é um caminho que une praticamente todos os caminhos que as pessoas possam escolher. Seja ele dentista, seja ele médico, seja ele engenheiro, qualquer uma profissão, qualquer que ele escolha, se ele quiser ter algo próprio, ele vai ter que empreender. Se ele quiser ter um consultório, ele vai ter que empreender. Se ele quiser ter uma clínica, ele vai ter que empreender. Se ele quiser ter uma empresaria, ele vai ter que empreender. Por isso que eu falo que o curso de administração tinha que ser... O curso, não, a matéria de administração tinha que ser padrão, né? Tinha que ter em todos os cursos de universidade, e que não acontece hoje. O fato de eu ser jovem e ter essa linguagem próxima dos meninos e mostrar para eles que existem outras possibilidades além do que os nossos olhos conseguem ver, me dá uma motivação tremenda de mostrar para eles, com o meu trabalho, que as pessoas cansam de me perguntar: que massa, você faz gincana para viver? Né? É tão legal isso, né? E, velho, às vezes eu fico naquela assim de... Ele tá elogiando, ele tá ironizando, ou ele tá encantado? E eu respondo, sim, porque eu amo fazer o que eu faço. Eu tenho paixão pelo que eu faço. E uma das coisas mais gostosas da minha profissão é que eu não tenho rotina. Óbvio, existe o trabalho burocrático, mas eu não tenho rotina. Eu posso escolher o que eu posso fazer no outro dia, posso não escolher. Eu tenho milhões de caminhos para seguir. Não é verdade? O bom de ser jovem e poder empreender é que a gente tem uma cabeça extremamente saudável e criativa. A gente está o tempo inteiro movimentando. E outra, o fato de eu estar conversando com essa galera o tempo inteiro, eu uso tudo que eu converso com eles no meu negócio. Tudo que eu converso com eles. E direto, eu saio, apesar de ser jovem, eu saio como tiozão. Porque hoje, no auge dos meus 35 anos de idade, e me achando o jovem, eu recebo um monte de né, como ele fala assim, de um monte de pedrada dessa aí, do tipo assim, como é que você não sabe o que é isso? Como é que você não sabe falar isso? Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Que pra gente já não é mais tão óbvio. Né? Mas aí basta uma semana, alguns dias, pra gente se adaptar e a gente entrar nesse eixo deles, né? Entrar nesse ritmo. Isso é maravilhoso, Braga. Isso é maravilhoso. Eu tenho a oportunidade da Gangue de ser o tempo inteiro atual. O tempo inteiro atual. E isso é fenomenal. É muito legal. Muito legal. Né? Explorar isso, independente das áreas, seja ela numa startup, né, que a gente fala de concurso público, seja ela com a Gangue, que a gente lida diretamente com os jovens, seja ela numa agência, né, que a gente trabalha com muita coisa digital em diferentes proporções, né, trabalha muito com evento, a gente consegue levar muita coisa que está acontecendo no dia a dia dessa galera. Todos esses caminhos, eles acabam se afunilando. Né? E por isso que é tão legal ser jovem, no sentido de ter mente jovem, não por conta da minha idade, da minha juventude, mas porque eu estou em contato com ele o tempo inteiro. Estou em contato com essa galera o tempo inteiro. E não só, quando eu digo jovem, Braga, eu não digo nem o fato de estar perto dos alunos. Mas a Gangue, ela é toda jovem. E a gente está o tempo inteiro se reciclando, né? Se reinventando, se moldando ao que acontece de tendência, de novidade, o tempo inteiro. Eu sou pego de surpresa também diversas vezes por eles. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? Mas o empreendedorismo, ele para mim, foi um dos caminhos assim, que eu decidi, graças a Deus, cedo, quando eu entendi, de uma forma bem literal, que eu não queria trabalhar para ninguém. Que o meu trabalho, o meu esforço, a minha dedicação, a única pessoa, a principal pessoa que poderia ganhar em cima disso, ter vantagem em cima disso, seria eu. E
quem estivesse perto de mim, a minha família, os meus amigos e o grupo que a gente faz parte. Isso é a melhor coisa. Mero, você falando, eu tô lembrando aqui de um texto que eu li, e antes de eu falar sobre esse texto, eu não sei o nome porque não dá para saber pelo nick, né? MC Takes, meu companheiro de gincana, desde que eu me entendi por gente, daí seguiu esse rumo, que deve ser uma carreira deliciosa. Parabéns, querido amigo. Muito bom te ver feliz e ver a felicidade sendo distribuída. Você reconheceu quem é, né? Reconheci. Então, se quiserem mandar também palavras assim amigas para Romero, podem ficar à vontade, viu, gente? Eu estava lendo um texto outro dia, Mero, que se a gente quer entender um tempo, se a gente quer entender a nossa era, a gente tem que olhar para dois grupos de pessoas. A gente tem que olhar o que é que estão dizendo os jovens e o que é que estão dizendo os intelectuais. Eles são as duas antenas, como se fossem as duas antenas que estão capturando o que está acontecendo no mundo e que está se tornando realidade, materialidade, mas eles estão percebendo isso antes de todo mundo. Então, assim, me identifico muito quando você fala, né? Você não sabe falar isso, você não sabe isso. Outro dia eu estava querendo saber o que era uma foto Tumblr. Eu não sabia o que era uma foto Tumblr. Eu que cheguei no dos meninos lá no colégio, gente, que é foto Tumblr, o que é isso? Mas é muito bom, é isso que você fala, né? É muito bom porque a gente se sente muito rejuvenescido, ativado, mobilizado, instigado realmente a estar movimentando, a estar colocando a coisa para estar confluindo, né? Com as perspectivas deles. Então, me interessa muito sempre estar perto dos jovens, em função também dessa, além do amor às juventudes, né? Mas também por essa capacidade deles de conseguirem perceber o que está acontecendo no mundo antes de todo mundo e serem tendência, né? Pode falar. Tem uma coisa, Braga, que eu sempre fico pensando assim, cara, gincana, e quando eu sempre tento aproximar o trabalho que a gente faz ao meu dia a dia, porque às vezes as pessoas acham que a gincana é como se fosse uma bolha, né? O que acontece ali dentro é uma magia, e de fato, é um mundo lúdico. Mas a gincana é uma mini-vida. Ela é uma vida em 3 semanas, às vezes em 2 dias, né? O que a gincana proporciona para essa galera é um desafio surreal, né? E como você mesmo falou assim, eu fico encantado com as habilidades que eles percebem e nem sabiam que tinham. Nós que estamos aqui do outro lado como empreendedores e empresários, a gente tem desafios diários, Braga. Diários. E a gente faz a mesma analogia. Nem eu tinha dimensão do problema e nem eu tinha noção que eu era capaz de solucionar. O empreendedorismo, ele tem uma gincana todos os dias. Imagine, com essa pandemia, o tamanho da gincana que foi para todos os empreendedores, que tem grande negócio, médio negócio, pequeno negócio. Imagine para todos eles a capacidade de reinvenção que foi para todo mundo. Imagine a quantidade de ferramentas novas de adaptação, de reconhecimento, de afinidade, de parceria, de apoio familiar, de novas amizades. Eu falei tudo que aconteceu nessa pandemia e tudo que está ali na gincana. Tudo ali na gincana. Então, se você acordar sabendo que, caramba, meu dia hoje vai ser difícil, mas você tem que acordar na raça. Você tem que acordar. Porque tem funcionário que depende de você. Porque tem filho, esposa, família que depende de você. Como tem equipe que depende de você. Como tem uma galera que está esperando sua resposta. É uma gincana. É uma gincana. Uma vez eu recebi um convite do Sebrae para falar sobre um tema que eu achei fenomenal. Era assim, minha vida é uma gincana. É basicamente. Né? E foi muito legal. Imagine que eu fui falar para empresários em um projeto do Sebrae chamado Empretec, exatamente o que a gente faz. A nossa vida. Né? Que ou seja, a mesma palestra que eu dei, um líder recém
finalizado de gincana poderia fazer a mesma coisa, né? Com todas as experiências que ele teve, com todos os aprendizados, que eles não fazem ideia que passam. E, por exemplo, eu tenho certeza, quantos líderes de gincana que hoje são empresários pensaram, meu Deus, nessa pandemia, obrigado, meu Deus, por ter topado o desafio de ser líder de gincana. Obrigado, porque é uma garra, é uma vontade, é uma rotina, é uma necessidade de fazer diferente, de se aprimorar, de melhorar. Rapaz, é surreal isso. A vida da gente é uma gincana, Braga. Cara, você fala isso e eu confluo, porque tem uma filósofa alemã, Hannah Arendt, acho que você já ouviu falar. A Hannah Arendt, ela, quando fala de educação, ela falou pouquíssimo sobre educação, mas ela escreveu um texto que ficou na história. Foi o único texto que ela escreveu sobre educação, porque ela falava sobre filosofia política. Mas ela escreveu um sobre educação e ela dizia o seguinte: a escola é o espaço do ensaio para a vida real. E aí, quando eu lembro quando eu vejo ou escuto sua fala, eu consigo fazer esse vínculo, né? A gincana ela deve funcionar como uma simulação da vida real. Óbvio que, né, as tarefas têm objetivos distintos do que a vida real apresenta. Óbvio. Exatamente. Mas a vontade de fazer acontecer, a demanda de você articular pessoas que estão sob sua responsabilidade, a demanda de conseguir levantar recursos, a demanda de você conseguir planejar a sequência das ações que tem que acontecer para que aquela coisa seja entregue no horário, com os pré-requisitos, e que sabe que vai ser avaliado. Poxa, cara, isso a gente vai olhando assim, com um pouco mais de calma, e a gente, porra, isso tem muito a ver com o que Arendt escreveu, né, sobre a escola ser o espaço do ensaio para a vida. Inclusive, ela rejeitava fortemente que os adolescentes tivessem responsabilidades fora do âmbito da escola, porque ela diz a vida adulta na vida adulta. Na adolescência, os simulacros, né, ou as simulações. E assim, eu fico muito sempre surpreso com algumas coisas que eu vou lendo e vou lembra uma coisa, pô, isso aqui acontece na gincana, legal, né? Isso é realmente. E tenho feito muito essa percepção de vínculos, de links. Amigo, só para você ter noção, a gente já está chegando aí ao quarto final, já são 8h45, 8h44 praticamente. Mas para dizer que a gente vai chegando no quarto final. E eu tenho duas coisas ainda nesse quarto final para poder tentar te escutar. Uma, eu já digo logo as duas, mas a gente combina aqui o tempo. Uma das coisas, o que é que você, numa live como essa, queria deixar registrado para que os adolescentes, ou para que os pais de alunos, ou pais de gincanistas, ou os diretores de escola, enfim, quem você acha que vai ver esse registro e que você gostaria realmente de dizer para essas pessoas sobre a educação de jovens e o seu trabalho, aquilo que você empreende. Então, o que é que você gostaria de deixar registrado para que isso não falte nessa live, por favor? Vamos lá. Eu vejo muitos pais receosos em permitirem que os filhos participem da gincana. E fico muito, muito triste quando eu vejo cenas assim, porque precisa tirar debaixo da asa essa turma toda. Eu tenho completa noção de que a juventude hoje ela é totalmente diferente até da juventude da minha época, né? Os perigos são outros, talvez mais latentes, mas ninguém evolui sem errar, sem falhar e sem tentar. Ninguém evolui. Então, essa turma, ela precisa não só da permissão familiar, apesar de muitos hoje não precisarem, mas elas precisam também se permitir. Se permitir. O que eu vejo muito, Braga, hoje, os adolescentes eles têm medo de certos desafios, têm medo de errar, e até por conta de bullying e de críticas, eles se escondem. Né? Se escondem atrás de um muro
E a gente perde muitos talentos por conta disso. Muitos talentos. Muita gente boa, muita gente qualificada, muita gente que tem um potencial gigantesco de fazer mudanças grandes. A gente tem essas pessoas. As pessoas precisam se desafiar. Propor a fazer, sem ter medo de errar. Arriscar, vai aprender, levanta. É assim que as coisas acontecem. O que a gente mais vê, por exemplo, é exemplo de grandes empreendedores hoje que começaram em garagens. Quase todas as grandes hoje começaram em garagens. Alguém ali, naquela época, tinha medo de errar? Não. Foi por isso que foi para o caminho certo. Então, pais, permitam que seus filhos errem. Filhos, aceitem errar e não tenham vergonha de errar e continuem evoluindo. Esse é o processo de aprendizagem. Isso, para você ter ideia, Braga, a gente erra até hoje. Óbvio que a gente erra até hoje. Eu vou errar sempre. Né? Eu vou errar sempre. Né? A gente não pode estar persistindo no erro. Mas a gente tem que fazer isso. O certo, na verdade, é o errado que foi errado várias vezes até dar certo. Não é isso? Então, o meu maior conselho hoje para todos esses jovens e para os pais é que arrisquem mais. Né? Se exponha mais. Acredite mais em você, no seu potencial, na sua capacidade. Né? A gente tem muitos empreendedores aí que não fazem ideia que são empreendedores. Muitos, Braga. E isso só vai florescer se eles permitirem. Assim como a gincana. Boa. E eu gosto desse verbo florescer, viu? Esse verbo florescer, ele é muito rico, ele é muito simbólico. E é um pouco do que nós falávamos, né? O período da escola justamente é o período em que a gente precisa fazer esses simulacros, né? Porque se errar, está dentro do contexto e tem aquela segurança, tem o resguardo da segurança física, da segurança emocional, da segurança relacional, porque a escola está preocupada realmente com isso. E, inclusive, por isso que aliás, um dos papéis da escola é esse, né? É de fazer com que as pessoas tenham um ambiente que possam errar, possam aprender errando, mas mesmo assim sabendo que estão num ambiente seguro, que ali isso é para acontecer nesse espaço e nesse período mesmo. Se isso for acontecer só mesmo batendo de frente na vida real, fora da escola, aí é muito mais duro, muito mais complicado. Por isso, amigo, às vezes, quando a pessoa fala assim, posso colocar aqui seu nome responsável, como é que fala? Que você faz gincana. Às vezes eu vejo um sentido meio pejorativo na palavra gincana, porque parece que é só diversão. A diversão é a melhor forma de transmitir o que a gente quer. Mas eu gosto de falar que o que a gente faz é uma atividade lúdico-pedagógica. Porque existe uma educação por trás disso tudo, existe porquê em cada coisa. Mas tem um lúdico. E é com esse lúdico, com a diversão e com o entretenimento que a gente consegue entrar em cada cabecinha, em cada coração. Massa, Mério. Mério, eu vou te fazer um convite. É uma brincadeira simbólica que eu faço todas as lives de paz. Eu faço assim e aí te convido para fazer o mesmo. É porque a gente entende nessa live que o mais legal... Isso. E aí, legal isso. Né? Além de ficar até talvez mais confortável para a visão das pessoas que estão assistindo, a intenção simbólica é essa, é que as pessoas percebam que a gente não tem superiores, inferiores, a gente está sempre, temos a mesma dignidade, nós estamos sempre no mesmo nível. E aqui eu falo um pouco não só diante da nossa relação de amizade, mas eu acho que para a vida, todo mundo tem que se perceber no mesmo nível de dignidade, né? Então essa é a brincadeira que eu faço. Da ideia. Carluzzi, que é uma audiência frequente nossa aqui, que lembra, não virou a tela hoje, hein? Aí eu já lembrei de virar aqui para poder cumprir com a tradição da live. Amigo, realmente já estamos nos minutos finais. E eu tenho que te fazer também a outra pergunta, que é tradicional da live, que eu preciso ouvir de ti, tenho muita curiosidade em saber o que você vai responder mesmo, viu?
Para você, meu querido Romero Ribeiro, o que é uma vida de paz? É curtinha a resposta ou eu posso explorar? Fica à vontade. Uma vida de paz para mim, Braga, primeiro é estar de acordo com os meus valores. Rodeado por família, amigos, qualidade de vida. É sorrir, é ser solidário, é ter caráter, é saber pedir desculpa, é errar e aprender, é ser muito parceiro, muito parceiro. Eu acredito muito que a vida de todo mundo é um caminho de mãos dadas. Muito, muito mesmo. E a solidariedade das pessoas precisa estar sempre, sempre na vida de todo mundo. Então, para mim, uma vida de paz é essa aí. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida de paz. E agradecer muito você, Romero, pela disponibilidade, pela partilha, pela amizade também de poder estar com a gente aqui nessa noite. Eu que tenho que agradecer o convite, estar perto de pessoas, mesmo que do outro lado da tela, porém agora melhor que do lado da tela. Mas é muito legal, é muito legal. Eu adoro compartilhar as minhas reflexões sobre as gincanas, o que eu penso sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre juventude. Uma coisa que é bacana, que eu estava lendo essa semana sobre conflitos, Braga, que você comentou. Os conflitos, eles são importantes e necessários para a vida das pessoas, porque só nos conflitos a gente vê diferenças. A vida precisa ter mais conflitos e menos confrontos. Existe uma grande diferença entre as duas palavras. E esse é um aprendizado muito legal, muito legal. A gente pode ter conflitos, então não precisa gerar confrontos, na verdade. Então, obrigado mais uma vez. Tenho certeza que ano que vem, como diria o velho ditado, ano que vem vai ser melhor. Mas eu já ouvi muito jovem falando assim, qualquer coisa, qualquer ano vai ser melhor que 2020. Mas também não precisa ser tanto assim. Mas é sempre uma alegria para mim, Braga, sempre, sempre. Eu tenho certeza que o distanciamento social fez com que as pessoas refletissem muito sobre a importância do abraço, da convivência, né, de estarmos todos juntos, reunidos. E isso só fez bem para a gincana, só fez bem. A saudade triplicou. Quem cogitou ano que vem se aposentar não vai mais. Quem sempre pensa, não, eu vou tirar essa semaninha para dar uma folga, estudar, não vai mais. Esse ano, tenho certeza que 2021 vai ser um ano extremamente caloroso com as gincanas. E a gente está na expectativa por isso. A gente está torcendo para que seja um ano assim, bem fervoroso mesmo, com muita gincana, com muito agito, para que a gente volte a fazer o que a gente tanto ama. Obrigado, tenho um carinho gigantesco pelo Marista, um colégio que sempre nos acolheu maravilhosamente. Gostamos demais de fazer. E o quanto antes a gente retornar vai ser uma delícia.